Agora, vamos falar das formas de enfrentamento. Quando a nossa ferida é cutucada e o esquema disfuncional é ativado, a gente encontra uma forma de lidar com aquilo e a gente põe comportamentos ali que no início da vida eles foram adaptativos e serviram para alguma coisa, mas que agora na vida adulta eles mais atrapalham do que ajudam, porque eles fazem com que a gente fique preso nesse esquema disfuncional sem sair dele. Então tem 3 formas da gente lidar quando a gente se sente ameaçado, quando a gente se sente ferido, que é luta, fuga e congelamento. Isso são nossos instintos mais primitivos, né? Inclusive é o que está por trás da ansiedade, de todo o nosso comportamento de defesa. Mas aqui, pensando nesses padrões disfuncionais, sempre que nossa ferida for cutucada, seja por qualquer pessoa, e olha que ela é muito cutucada pelas pessoas mais próximas da gente, né? O nosso padrão, o nosso esquema, ele vai ser ativado e a gente vai, nesse momento, usar alguma forma de enfrentamento que a gente está acostumado, provavelmente, a usar desde a infância, quando tudo começou a ser criado, tá? Então, a gente vai ver isso a partir de agora. Vamos lá. O primeiro deles, lembra que eu falei? Luta, fuga e congelamento, né? O primeiro deles que a gente vai falar é sobre o congelamento, que a gente chama aqui de resignação. O que significa isso? Significa que a pessoa acaba aceitando que aquele esquema é verdadeiro. Ela acaba aceitando como verdade absoluta aquela forma de perceber as coisas, aquela forma de perceber a si mesma, aqueles sentimentos ruins que ela tem quando o esquema é ativado. Ela acaba aceitando e se resignando a isso, tá? Então, qual que é o comportamento de uma pessoa que está na forma de enfrentamento, de resignação, que tem este mecanismo de defesa, né? Essa pessoa, quando a ferida dela é ativada, provavelmente ela vai ter comportamentos onde façam com que ela repita os padrões interacionais da infância, escolhendo pessoas semelhantes aos seus cuidadores. Então, se eu tive um pai punitivo, por exemplo, eu acabo me casando com um homem punitivo. Se eu tive um pai ou uma mãe muito crítica, eu acabo me relacionando com amigos ou com cônjuge mesmo, com namorados ou esposo ou esposa que é mais crítico, que é mais rígido. Se eu tive um padrão ali na infância de abandono, de não amorosidade, eu acabo me envolvendo com pessoas que são às vezes mais fechadas, ou que às vezes não conseguem expressar tanto seus sentimentos, ou que às vezes são mais distantes, né? Porque eu me resigno àquilo e eu passo a vida inteira sentindo aquelas mesmas emoções que eu senti na infância, tá? E me relacionando dentro daquele mesmo padrão. O que geralmente passa na cabeça da pessoa quando ela tá com esse mecanismo de defesa em funcionamento? Ela tem um processamento seletivo, ela acaba ligando o radar na cabeça dela e buscando, filtrando, né, e buscando todas as informações que fazem com que confirme aquela visão dela de mundo e dela mesma. Então, por exemplo, se ela se acha uma pessoa, que não tem valor, que é insuficiente, ela vai percebendo qualquer brechinha no mundo, nas pessoas, na fala dos outros, que confirmem essa ideia de que ela é insuficiente, de que ninguém gosta dela e de que ela não é boa o suficiente, né? A pessoa vai buscando e filtrando e percebendo só o que confirma o esquema. Se ela tem aquela visão de mundo, de que o mundo é um lugar perigoso, ela vai vendo perigo exatamente em tudo para confirmar, olha, tá vendo como o mundo é um lugar perigoso mesmo? Se ela tem aquela ideia de que as pessoas não gostam dela, ela vai percebendo e interpretando tudo que qualquer pessoa faça de uma forma negativa, para confirmar que ninguém se interessa muito por ela mesma, que ninguém gosta muito dela mesma. Então ela vai criando um radar que vai filtrando a forma que ela vê o mundo para confirmar
tudo que ela acredita sobre si e sobre os outros e sobre o mundo, tá? Então é um filtro. E aí onde eu falo que muitas vezes a gente distorce as coisas que estão acontecendo ao nosso redor se nosso esquema estiver ativado. Então comece a duvidar do que você percebe ao seu redor e das coisas que você acredita que são reais, tá bom? E o sentimento é um sentimento de dor emocional do esquema, é sentido diretamente. Então, se na infância teve abandono, constantemente ela se sente abandonada. Se na infância teve rejeição, ela fica repetindo aquele sentimento de rejeição e por aí vai, tá? Então, é uma pessoa que está resignada no esquema. Ela vai repetindo exatamente as mesmas coisas. Ela está congelada ali, né? O outro tipo, e olha só que legal, gente, a pessoa, ela pode oscilar entre os tipos de enfrentamento. Ela pode, ora, estar congelada e em outro momento estar fugindo, que é no evitação, que é o que a gente vai falar agora, tá? Então, ora ela tá congelada, ora ela tá fugindo e ora ela tá atacando. Ela pode oscilar entre os três, mas geralmente tem um ou no máximo dois que predomina ali nos comportamentos da pessoa, tá? Quando a ferida tá ativada. O que a gente vai ver agora é a evitação, que é o relacionado à fuga. Que é quando a pessoa evita a todo custo que o esquema seja ativado. Ela não quer sentir as dores que ela sentiu lá na infância. Então ela vai ter diversos comportamentos para evitar sentir, para evitar reviver o esquema, tá? Então, por exemplo, os comportamentos: evita a todo custo situações internas ou externas que possam disparar os esquemas, que possam ser gatilho. Muitas vezes fugindo de emoções e pensamentos através de vícios, de compulsão alimentar, às vezes de automutilação. Então a pessoa às vezes começa a beber ou usar droga para fugir daquela realidade que ela não consegue suportar, ou ela vai comer em excesso para poder fugir daquele sentimento que está desconfortável dentro dela. A automutilação também é uma forma de fugir da dor. Eu vou para a dor física para fugir da dor emocional. Mas não só esses comportamentos, né? As pessoas dentro desse padrão de evitação, é muito difícil até no tratamento clínico a gente tratar, porque a pessoa evita a todo custo de olhar para a dor, de olhar para a ferida, de olhar para as coisas do passado, de olhar para dentro de si, porque ela quer evitar contato com aquilo. Às vezes evita relacionamentos para não ser abandonada. Já viu gente assim? Ou talvez até você se identifique. Não se relacione, não se vincula, porque assim não vai ser rejeitada, não vai ser abandonada. Às vezes a pessoa tem tanto medo do abandono, da rejeição, que ela evita se relacionar, ela evita falar, para que as pessoas não pensem nada de mal dela ou não deixem de gostar dela, né? Então a pessoa vai a todo custo tentando fugir de ativar aquele gatilho das coisas que faltaram na infância, tá? E o sentimento que geralmente está presente é o sentimento de encobrir ou negar sentimentos. É muito comum também aqui na clínica a gente vê aquelas pessoas que assim, você vê que ela tá cheia de problema, tem um monte de sintoma, tem um monte de sofrimento, de dificuldade na vida, e quando você vai perguntar como foi a história de vida dela, ela não vê absolutamente nada de negativo, ela vê tudo como foi lindo, maravilhoso. Será que foi tudo lindo, maravilhoso mesmo e tá com tanto problema agora na vida adulta? Só se foi lindo, maravilhoso em excesso, porque lembra, qualquer excesso é ruim, mas lindo, maravilhoso em equilíbrio é impossível ter sido, se a pessoa tá com muito problema aqui na vida adulta, né? Mas a pessoa nega, ela idealiza as coisas que aconteceram na vida dela e na infância, então ela tem uma dificuldade de olhar, porque ela entra muitas vezes em negação, tá? Vamos ver o terceiro, que é a luta. Lembra? Congelamento, fuga e luta. Na luta, a pessoa luta com todas as forças dela contra o esquema, contra aquilo que foi feito na infância, contra aquelas necessidades que lhe foram negadas. Ela luta contra, ela resiste àquilo. Gente, tá uma chuva aqui hoje, quando eu tô gravando, às vezes vocês vão ouvir uns
trovões aí atrás, mas não liguem, tá? Que eu não podia parar a gravação aqui hoje, eu preciso terminar. E enfim, tá chovendo bastante. Mas vamos lá. Ela luta contra o esquema, pensando, se sentindo e se comportando do oposto do esquema. Então, por exemplo, ela se comporta de forma opositora ao esquema, geralmente de forma exagerada. Eu até gravei um vídeo uma vez no meu canal do Instagram falando que por trás de todo excesso esconde uma falta. E é bem disso que a gente está falando aqui, é desse comportamento hipercompensatório do outro lado, tá? Então, ela às vezes acaba se comportando de forma exagerada e muitas vezes tendo uma agressividade grande, culpando os outros, nada a culpa é dela, ela sempre joga para o outro a culpa, para o mundo, para as situações. Ela quer geralmente estar no controle da situação, exercer domínio sobre as situações e sobre o outro. Geralmente é uma pessoa mais manipuladora. A procrastinação também está envolvida aqui, num sentido de às vezes a pessoa procrastina como uma resistência às regras, como uma resistência à rigidez. Então, às vezes, se ela teve uma família muito rígida, muito controladora, muito perfeccionista, que punha muito limite em excesso, às vezes ela vai para hipercompensação e começa a ter um movimento muito forte contra tudo que possa pôr algum limite nela, contra tudo que possa pôr alguma regra. E às vezes a procrastinação é só um protesto um protesto contra o ter que fazer, contra ser obrigado a, né? E às vezes uma criança que às vezes foi muito manipulada na infância, ela começa a manipular na vida adulta. Ou às vezes, se ela foi muito vítima de agressões na infância, às vezes ela se torna aquela criança agressiva na vida adulta para ir contra esse esquema, para lutar, né, contra esse esquema. Às vezes, se ela foi uma criança que se sentiu muito abandonada, ela pode ser aquela pessoa que não se vincula com ninguém e abandona todo mundo, né? Não cria vínculo, abandonando, e tendo esse movimento. Então, às vezes a gente vai para o outro oposto, que é esse movimento de luta. Se ela se sentiu muito inferiorizada na infância, às vezes na vida adulta ela se torna aquela pessoa que se acha a melhor pessoa do mundo, né? E tem esse comportamento. Quando um gatilho dela é ativado, ela vai para arrogância e enfim, acaba se comportando de uma forma muito arrogante. É uma outra forma de comportamento. Então, sempre que a nossa ferida for ativada, a gente vai para um modelo de luta, fuga ou congelamento, que são esses 3 modelos aqui que eu tô falando para vocês. Observa o que você mais faz na sua vida, no seu dia a dia, e você vai ver o que você está fazendo para lidar com as suas feridas quando elas são ativadas. E tem mais uma coisa, quando muitos gatilhos são ativados juntos, muitas feridas são ativadas ao mesmo tempo, vem muita dor, né? Vem muita coisa ao mesmo tempo. E aí é quando a gente entra no nosso padrão de funcionamento mais primitivo, que é aquele nosso padrão infantil de comportamento. Sabe quando você vê uma criança, uma pessoa adulta às vezes, ou às vezes até um adolescente, mas mais um adulto, que é mais fácil da gente ver se comportando como uma criança, às vezes inseguro como uma criança, ou birrento como uma criança, explosivo como uma criança, aqueles comportamentos mais primitivos, mais infantis, que a gente se questiona, nossa, mas quem faz isso? É um adulto ou é uma criança? E questione aí muitos dos seus comportamentos, que você vai ver que são comportamentos mais infantis, que não são comportamentos de um adulto que está equilibrado ali, que sabe lidar com as coisas, né? Porque o adulto, quando está equilibrado, ele consegue lidar com as coisas, ele consegue dialogar, ele consegue pensar em soluções, ele consegue ser assertivo no mundo. Só que quando a gente está nesse padrão infantil, que a gente está se comportando como uma criança, isso acontece porque muitas feridas nossas foram ativadas durante
a situação durante o momento, com os acontecimentos ali que nos colocaram naquele modo infantil. E a gente está num sofrimento grande, por isso que vem esses comportamentos aí bem disfuncionais, mais primitivos, tá? Então, quando você se perceber assim, saiba que muitas feridas suas foram ativadas. Quando você perceber pessoas ao seu redor assim, também saiba que muita coisa foi ativada nela. Então, tenha compaixão, tá? No próximo vídeo eu vou fazer um apanhado geral de tudo que a gente falou até agora e vou te convidar a aprofundar ainda mais nesse autoconhecimento.